Em One Piece nós temos diversas lâminas, em especial espadas, katanás, entre outros tipos de objetos cortantes. Estes, em uma grande maioria, sendo classificados em algumas colocações especiais. E aqui nesse vídeo eu vou te explicar como funciona cada uma dessas classificações. Wado? 言うな。綺麗なすぐ刃。確か大技物21項の1本。ほら、これ見てください。1000万ベリー以上はくだらない代物です。でも、なんであなたがこんな名刀を？ Para pessoas novas no canal ou qualquer coisa do tipo, link do Twitch, do Discord, tudo tá aqui embaixo, entra lá e vem acompanhar mais de perto. E para começo de conversa, nós possuímos diversos tipos diferentes de armas brancas em One Piece. Existem alabardas, tridentes, lanças, arpões, entre diversas outras armas, baseadas tanto em lâminas quanto algumas simplesmente sendo um porrete ou algo do tipo, que nem o de T do Smoker. Mas aqui nesse vídeo nós vamos focar em especial nas lâminas com as maiores classificações do mundo de One Piece. Para isso nós temos as divisões separadas em três, nas seguintes: Meito, Kokuto e Yoto, sendo Meito tendo seu significado literal de lâmina famosa. Essas lâminas ganharam seus status de Meito por conta de sua alta qualidade. Elas são conhecidas pelo seu poder de corte e durabilidade excepcional, distinguindo as Meitos das armas mais comuns. As Meitos ainda possuem 4 graus, que são separadas basicamente pelo seu poder. Estes graus de Meitos eu já vou entrar um pouco mais a fundo, mas por enquanto a gente ainda tem que ver mais 2 tipos de classificações de espadas. A Kokuto significa lâmina negra. Estas são espadas que se tornaram lâminas negras após inúmeras batalhas. Elas, de modo geral, são lâminas extremamente poderosas. São também famosas por não dobrarem nem mesmo 1 centímetro, mesmo que se um dinossauro pisasse nelas. Já nos foi dito também que se um espadachim transformar uma lâmina normal em uma Kokutou, o seu grau de Meito aumentaria, mas isso é raro. De lâminas Kokutou, nós temos a Yoru, a espada do Mihawk e a Shisui. De modo geral também a gente ainda não sabe como é que uma lâmina ficaria negra. Porém, o nosso melhor chute até então é que isso se daria pelo uso excessivo de Haki em batalhas utilizando a espada ou a lâmina. Mas é claro, por enquanto isso é só um chute. A última classificação nós temos as Yoto, que significa lâminas amaldiçoadas ou místicas. Essas são espadas que carregam maldições e costumam trazer problemas para seus usuários. Elas podem ser dominadas, porém, se a sorte do seu usuário for superior à vontade da maldição. Destas espadas classificadas em Yoto, nós temos todas as criações da escola de espadachins de Wano, Kitetsu, sendo elas Shodai Kitetsu, Nidai Kitetsu e Sandai Kitetsu. Nós ainda também temos a Kikoku, que é a espada do Law, e também a Shishiseiken, a espada de Saga, um personagem de filme somente. Agora, antes de ir para os graus de Meito, eu quero só ressaltar uma coisa. Tanto Meito quanto Kokuto e Yoto, essas 3 classificações, elas podem ainda estar juntas em uma só espada. Ou seja, uma lâmina pode ser tanto uma Meito quanto uma Kokuto e ainda uma Yoto. A exemplo disso, a espada do Mihawk. Ela é tanto uma Meito quanto uma Kokuto. Porém, ainda nós não temos nenhuma lâmina, nenhuma espada que tenha tido as 3 classificações juntas. Ao mesmo tempo, pelo menos. Vamos então finalmente para as Meito e como que elas são divididas. Nós temos as Wazamono, que podemos chamar de espadas de grau. Também temos as Ryo Wazamono, que podemos chamar de espadas de grau habilidoso. As O Wazamono, que são espadas de grande grau, e por fim, as Saijo O Wazamono, que são as espadas de grau supremo. A começar pelas mais simples, as Wazamono. Elas são espadas de alta qualidade, sendo superadas somente pelas Meito de classificação maior. O seu número total ainda nos é desconhecido. Apesar também de serem as Meito de grau mais baixo existente, a sua força, resiliência e qualidade são muito superiores a qualquer outro tipo de lâmina comum. Dentre elas, nós conhecemos ainda somente 2, a Shiguri, a espada da Tashigi, e a Sandai Kitetsu, uma espada que além de ser uma Meito Wazamono, ainda é uma Yoto, uma lâmina amaldiçoada, e hoje se encontra nas mãos de Roronoa Zoro. Logo após as Wazamono, nós seguimos então com as Ryo Wazamono.
Estas espadas que existem num total de 50 espalhadas pelo mundo de One Piece. São assim como as Wasamono superadas somente pelas Meito de grau maior. Elas, assim como as Wasamono, também são conhecidas pela qualidade excepcional. Com uma única diferença, que elas são conhecidas por serem extremamente leves. Como quando Zoro menciona isso de Yubashiri na sua batalha lá em Whiskey Peak. Destas 50 espadas, nós já conhecemos 5. A Kashu, que hoje em dia está com a Tashigi, a Yubashiri, que estava em posse do Zoro, mas infelizmente foi destruída no arco de Water 7, e a Yamaoroshi, uma outra espada em posse da Tashigi que nunca nos foi mostrada. Agora nós iremos para as Wasamono, as espadas de grande grau. Elas são lâminas com a segunda maior categoria de qualidade de todo o mundo, existindo apenas um total de 21 espadas com tal classificação. Elas são muito conhecidas pelo seu fino equilíbrio entre resistência, durabilidade e potência. É dito e comprovado inclusive que tais espadas nas mãos de um espadachim capaz e habilidoso, que elas podem rivalizar até mesmo com as espadas de grau supremo. Um exemplo disso é a Wado Ichimonji. Caso vocês se lembrem, na batalha do Zoro contra o Mihawk, o Olhos de Gavião destruiu todas as espadas do Zoro, com exceção da Wado Ichimonji, uma Wasamono que conseguiu resistir ao ataque de uma espada de grau supremo. De todas as espadas Wasamono, nós temos conhecimento de 5. A Nindai Kitetsu, uma espada que também é uma Yoto, estando hoje em dia em posse do Tenguyama. A Wado Ichimonji, a espada da falecida Kuina, que é a mesma que o Zoro utiliza na boca. A Shusui, que também é uma Kokuto e agora está em posse do país de Wano. A Enma, uma espada muito conhecida por ter sido uma das de Oden, estando nas mãos do Zoro. E por fim, a Ami no Habakiri, uma espada que também foi de Oden e agora está em posse das mãos do seu filho, Momonosuke. Uma coisa legal de comentar também é que tanto a Enma quanto a Ami no Habakiri, quando elas estavam em posse do Oden, elas aparentavam ser gigantes, já que o Oden tem quase 4 metros de altura. Mas mais recentemente, quando elas nos foram mostradas na linha do tempo atual de One Piece, elas aparentavam ser do tamanho de um ser humano normal, que um ser humano normal conseguiria empunhá-las, tanto que o Zoro, que tem 1,80 m, usa a Enma como se fosse uma espada normal que nem as outras. E agora por fim, mas com certeza nem um pouco menos importante, nós temos as espadas de grau supremo, a Saijo ou Wasamono. Dessas aqui, existem apenas 12 em todo o mundo, e elas têm a qualidade mais alta existente. Elas até hoje foram mostradas realizando feitos incríveis, como cortar uma tsunami, resistir ao magma e também a resistir ao choque de poder entre Goldie Roger e Barba Branca. Das existentes até então que foram comentadas, nós temos a Yoru, a espada de Dracula e Mihawk, que também é uma Kokuto, a Shodai Kitetsu, que também é uma espada Yoto, que está em mãos da escola Kitetsu, que também não nos foi mostrada ainda. A Murakumogiri, que é a lâmina de Barba Branca, não sendo porém uma espada e sim uma Naginata, e por último Ace, a espada de Goldie Roger. Por fim, agora nós temos algumas espadas lâminas que não tiveram seus graus ditos, porém que são conhecidas por serem Meitos. A Ryu, a Oto e a Kagarashi, a Durandal, a Shirauo, a Pretzel, a Compira e a espada do Tenguyama, que não possuem um nome. Lembrando porém que a Compira é de um personagem que foi só bem explorada em um filme, a Momosagi. Nós ainda temos que lembrar que nem todas as Meito foram mostradas, então é por isso que temos muitas lacunas ainda que não são preenchidas, assim também como espadas que foram citadas, mas não mostradas, como a Shodai Kitetsu e a Yamaoroshi. Agora por fim, duas curiosidades. O sistema Meito é baseado fielmente no sistema de classificação de espadas do Japão. Lá nós temos 80 Wasamono, 50 Ryo Wasamono, 21 Wasamono e 12 Saijo Wasamono. E também o Zoro é o personagem que mais teve Meito até agora na obra, tendo no total 5. Para fechar rapidamente então, vamos só citar quais são as espadas que nós temos em One Piece de modo geral. Katanas, utilizadas por dezenas de personagens. Kogatana, uma versão pequena de uma katana que já foi utilizada por Mihawk, pequena o suficiente para ser do tamanho de uma mão. Wakizashi, uma versão pequena de katana, também porém não tanto quanto uma Kogatana. Normalmente as Wakizashi têm uma lâmina de 30 a 60 centímetros e geralmente em Wano as Wakizashi são carregadas juntos de uma katana normal para serem utilizadas como uma arma secundária. Tanto que é basicamente uma faca de 15 a 30 centímetros utilizada comumente em Wano para seppuku. Nodashi, uma espada que costuma ser bem comprida e com um alcance de ataque que supera o de uma katana, em troca, é claro, do peso. Dao, que significa faca em chinês, é uma lâmina larga e curva. Pessoas que se utilizavam nessas eram Johnny e Yosako, assim como também o Queen,
ou pelo menos carregava até o Sanji meter o pescoço na frente. Jian, uma espada reta e comprida com 2 gumes, ela era utilizada por Saga, de exemplo. Sabre de abordagem, que é uma espada parecida com um sabre, mas mais curto e grosso, com a lâmina sendo ligeiramente curva. Uma pessoa que utilizava um sabre de abordagem era Roger, com o Ace. Sabre, uma espada com gume único e uma proteção muito grande para a mão. Temos a exemplo disso a espada de Shanks. Kukri, uma faca pesada e curva, utilizada por Helmeppo. Shikomizui, uma espada que é escondida dentro de uma bengala. Temos Brook e o Almirante Fujitora que se utilizam destas. Shirasaya, uma espada com design simples, comprida e com um cabo simples, que era utilizada por Kako. Zanbato, que significa lâmina para matar cavalos, geralmente é uma espada grande. A exemplo disso temos a Kiribashi do Arlong e a Yoru do Mihawk. Um único adendo que a espada do Arlong era uma Zanbato misturada com uma serra. E quase chegando no final temos a Rapieira, uma espada fina de ponta afiada, utilizada por Cavendish. Espada longa, que é uma espada grande de 2 gumes e punho em forma de cruz, utilizada por Kyrus. Urumi, uma espada longa de lâmina flexível, utilizada pelo sacerdote Genel On e por Diamante. Machete, que é basicamente um facão, utilizada pelo falecido Pedro. E por último, Shotel, uma espada curva com lâmina circular, utilizada pelo Jack. Isso nos mostra mais uma vez como que o One Piece é uma obra muito variável e com diversas fontes. Se eu me esqueci de qualquer coisa, pode me lembrar aqui nos comentários, e também caso eu tenha errado e não tenha percebido, pode me lembrar aqui nos comentários também. Se eu me esqueci de qualquer coisa aqui nesse vídeo, se sinta à vontade para me lembrar aqui nos comentários e me corrigir caso eu tenha errado alguma coisa também. Eu espero que vocês tenham curtido tudo isso daqui, o primeiro vídeo com esse novo sistema de gravações realmente. E, é claro, entre nos links aqui na descrição. Eu tô ficando por aqui e falou!